Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia, o importante é que você esteja bem. E hoje, a live do Eis-me Aqui Mulher, com o tema Mulher na Política. O que a gente sabe sobre política? Será que a mulher tem mesmo uma representatividade? Como que tem acontecido e tem se desenrolado a política ao longo dos anos? Estamos vivendo momentos onde as pessoas estão muito divididas, a gente não sabe quem está com a verdade, as redes sociais às vezes ajudam e muitas vezes também atrapalham, porque existem muita fake news, mas nós vamos falar de política sobre um outro aspecto. Nós não estamos aqui para levantar nenhuma bandeira e nem tomar partido, mas sim para conhecer, para saber como funciona e para ouvir a história de alguém que está lá dentro. Como é mesmo? Como é que funciona? Como é que é estar lá no meio da política? E hoje nós temos então a história, o testemunho da Fernanda Machado. É com muita alegria que o Eis-me Aqui recebe a Fernanda, pois nós conhecemos a família dela, temos já uma longa data aí de andar junto, de saber como tá, como estão as coisas, de acompanhar a história. Inclusive a mãe da Fernanda é nossa companheira do Eis-me Aqui, muitas vezes tirou férias para estar conosco nos treinamentos, doando suas férias para estar lá na cozinha servindo essa amada maravilhosa que superou aí um Covid, quem sabe ela nos dá honra depois de fazer uma live contando aí, venci o Covid, ela ficou internada, inclusive hospitalizada, e hoje é um assunto que mexe muito com todos nós. E a Fernanda vai estar falando então sobre política. Eu vou chamar a Fê. Vamos ver, obrigada aí pessoal que tá entrando, tá dando oi, tá acenando. É sempre tão legal a gente ver as mãozinhas acenando, vocês comentando aqui, fazendo comentários, apertando nos coraçõezinhos. É muito legal. Gente, eu tô falando com vocês devem estar percebendo aqui que eu tô mexendo nos botõezinhos aqui para chamar a nossa convidada para live. Eu acho que eu já consegui. Vamos ver se. Opa, agora sim. É que quando eu tô chamando, gente, quando eu tô apertando aqui, eu não vejo mais vocês, eu não vejo os comentários, eu não vejo nem a minha própria imagem. Eu fico vendo uma outra tela chamando a convidada. Oi, Fê! Oi, Tati, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Muito, muito bem, a imagem tá boa, a luz tá boa. A gente acabou de entrevistar uma missionária lá do Peru, e lá a luz é diferente, né? Tudo é diferente, foi ficando escuro, 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 não tinha luz, né? E ficou bem diferente. Agora tá tudo bem, tá iluminado, tá na benção. Fê, é um prazer. Obrigada por tu ter aberto a tua agenda, ter separado um tempinho. Eu sei que tu tinha compromisso hoje, né? Mas como uma boa amada aí abriu o espaço, está nos recebendo e a gente fica muito feliz. E eu quero que as pessoas te conheçam. Algumas pessoas já conhecem, já te acompanham. Quem não conhece, gente, segue ela lá nas redes sociais, lá na página dela, lá no Face, acompanha a história, né? E o que tem passado e feito e vivendo. Mas para quem não conhece, Fê, conta um pouquinho da tua história, da tua família, quem tu é. Tem inclusive um vídeo teu, que foi, eu acho, no início da última campanha, que particularmente eu sou muito fã, porque é um vídeo assim que eu sei que é verdade. Eu conheço a família, eu vi todos vocês ali, não é aquela coisa que a gente sabe que hoje muitos políticos compram e fazem toda uma falsidade, né? E aí, quando eu vi aquele teu vídeo, eu achei tão lindo, e eu me emocionei, de verdade. Eu assisti mais de uma vez, e eu sou muito chorona, né? Imagina se eu não chorei. Eu fiquei muito feliz de ver. Então, pessoal, vamos conhecer um pouquinho da Fernanda, e ela vai estar falando pra gente sobre esse universo da política. Conta primeiro um pouquinho de ti, Fê. Vamos lá, quero te ouvir. Primeiro, quero te agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito feliz em te ver novamente, te ver bem, te ver saudável, né? Que é o principal. Eu estou muito feliz mesmo, saiba que a gente esteve orando por ti o tempo todo,
na tua batalha e que o Senhor te fez passar por esse vale, mas graças a Deus Ele te deu vitória. E eu acredito que foi para a honra e para a glória dele, para te ter um testemunho, para te vivenciar mais essa experiência com Deus. E eu estou muito feliz e grata por esse convite, Tati. E assim, como começar a minha história dentro da política, né? Eu vim de uma família humilde, tu nos conhece há muitos anos. A minha mãe se separou do meu pai quando acho que eu tinha de 10 para 11 anos. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora. Nós somos 6 irmãos ao total. O mais novo é o Matheus, né? Eu tô um pouco rouca, então de vez em quando eu vou tossir, tá? Tranquilo, pode tossir. Eu também, a mãe pegou Covid, eu também peguei Covid, meu marido também. E a gente fica ainda com umas sequelas, que é a tosse do Covid, ela dura bastante tempo. Mas graças a Deus estamos todos bem, já recuperados. Então, assim, a minha mãe se separou quando eu tinha de 10 para 11 anos. Ela teve que nos sustentar, ela teve que voltar a estudar, ela teve que trabalhar para sustentar 5 crianças, né? Que o Matheus ainda não era nascido naquela época. O Matheus é do segundo casamento da mãe. Mas, então eu sempre tive uma inspiração em casa, que foi minha mãe. Eu digo que a mulher que mais me inspira é minha mãe. Pela garra dela, pela luta dela, por nos manter todos unidos. Naquele vídeo que tu viu, a gente conta um pouquinho da nossa história, né? Nós logo que minha mãe separou, a gente foi morar numa casinha que era uma pecinha, que eu brinco que chovia mais dentro do que fora, porque eu lembro que diversas vezes a gente tinha que tirar baldes de água de dentro de casa quando chovia muito, porque a nossa casinha era encostada num paredão, onde quando chovia muito ali, aquilo entrava para dentro de casa, nós tínhamos que tirar com balde. Mas mesmo sobre todas as dificuldades, tudo aquilo que a gente viveu, a minha mãe nunca desanimou, nunca se demonstrou derrotada. Bem pelo contrário, ela sempre nos falou da palavra de Deus. Eu tenho lembranças, acho que assim, se eu amo Deus hoje, é por causa da minha mãe. Se eu tenho essas experiências com Deus, se eu tenho uma vida com Jesus hoje, foi graças à minha mãe, que sempre nos mostrou o caminho. Eu lembro dela contando histórias bíblicas para nós, nos ensinando, nos incentivando a continuar indo na igreja. Ela não tinha muito tempo, porque ela trabalhava muito mesmo. Então, eu, como sou a filha mais velha, eu muitas vezes levei meus irmãos e tentei o máximo que eu pude ajudar minha mãe em tudo que foi preciso para manter a nossa família unida. E graças a Deus, a nossa família, ela é uma família muito unida. Eu e os meus irmãos temos, assim, é algo que eu não sei explicar, porque é um amor entre irmãos, assim, não tem aquela coisa de, briga. E acho que a gente nunca brigou, nunca ficou sem se falar. Como acontece em algumas famílias, a gente nunca brigou a ponto de ficar sem se falar. Isso nunca aconteceu, graças a Deus. É uma folia quando a gente vai lá para casa da mãe e reúne todos os irmãos, e agora tem mais os netos, né? A família está bem grande. Então, casa cheia. Agora o Felipe aí vai ganhar o Isaac, né? Vai chegar o Isaac daqui um pouquinho. A Juliane vai ganhar o Benjamin. A Daiane ganhou agora há pouco tempo a Helena, então a família está crescendo, né? E é bênção do Senhor, assim. Então, um dos exemplos de mulheres guerreiras, assim, de que quando me perguntam assim, quem é a mulher que te inspira? Para mim é minha mãe. A minha mãe é a mulher que me inspira. A minha mãe que me ensinou a ter humanidade, a olhar de uma forma diferente para a vida. E não ter medo de enfrentar a vida. Porque o que acontece hoje dentro da política, às vezes as pessoas perguntam assim, mas tem tão poucas mulheres dentro da política. Porque a maioria das mulheres, na realidade, tem medo. Tem medo, falta de oportunidade. E eu trabalho muito, como eu trabalhei muito tempo com os direitos da mulher e na coordenadoria da mulher, tem uma coisa chamada dentro do feminismo. Eu digo assim, não é que eu seja feminista, eu não sou feminista, mas todas nós somos um pouco feminista, né? Todas nós buscamos um espaço e um dos conceitos que tem dentro do feminismo é a relação de espaço de poder. Onde é o espaço de poder da mulher? Onde foi o espaço de poder da mulher durante muitos anos? Durante séculos? Foi a casa, foi o lar, foi a cozinha. Né? Esse era o espaço de poder da mulher. Né? E o espaço de poder do homem sempre foi a rua, sempre foi os negócios, a política, sempre foi, né? Um mundo diferente que a gente vê ainda hoje nas relações infantis, lá nas brincadeiras infantis. A menina não é muito do jogo de bola, o menino já é.
jogar bola. Uma coisa tão simples que é jogar bola, mas já faz com que o menino chegue numa relação de um jogo de futebol e tenha que aprender a negociar. Ah, tu joga com esse time, eu jogo com aquele, essas são as regras, esse é o jogo. Então, desde pequeno, o menino já é ensinado a fazer negócios, a ter relações intrapessoais, a esse universo de poder. Ele já é ensinado desde criança, se a gente for analisar desde criança. E a menina e os brinquedos da menina, e isso é fato, psicologicamente falando, a menina não é muito de brinquedos de movimento. A menina é mais de brinquedos humanoides, que tem feições mais parecidas com o ser humano, até em função da maternidade que está em nós, que é uma coisa nossa, né? E eu digo assim, que a mulher na política, ela traz muito desse negócio da maternidade dentro da política, em qualquer situação. No emprego, se tu notar uma mulher no emprego, é diferente do homem, né? Porque ela traz essa relação da maternidade. E eu comecei aí, eu acho que o primeiro contato que eu tive com a política foi com a política estudantil, no Colégio Júlio de Castilhos. Lá quando eu tinha 15, 16 anos, eu fiz parte do Grêmio Estudantil, dos movimentos. Naquela época eu não entendia nada de política, era mais pela folia de estar com a gurizada mesmo. Nós em protestos, a gente ajudava em algumas campanhas políticas, alguns, como o Julinho, historicamente é conhecido como uma escola que tem referência política. Então, na época que eu estudei lá, muitos políticos procuravam o nosso Grêmio Estudantil para se juntar ao movimento deles. E nós íamos, mais pela bagunça de gurizada mesmo, né? Mas, enfim. Legal. Quando eu casei com meu marido, foi que o mundo da política começou a se abrir. E eu lembro que um pouco antes de eu casar, um pouco antes da eleição do Lula, em 2002, eu lembro que lá por 2001 eu li uma matéria do Lula. Eu estava sentada em casa com a mãe já estava casada com o Cid, e nós estávamos, recém nós tínhamos mudado, estava organizando as coisas, e eu achei uma revista onde tinha o Lula na capa da revista. E eu peguei aquela revista e comecei a ler a matéria, porque eu sempre me interessei pela questão política, porque eu sempre pensei assim, eu vim numa família humilde. A política é essencial na vida de todos nós. A política é a que faz com que mude a vida daqueles que mais precisam. É através da política que se constrói, que se muda a educação, que se muda a saúde básica, que se muda tudo. Então, eu sempre tive essa noção de política, né? De que é através dela que se consegue mudança. Então, aí, como eu já estava com meus 15 para 16 anos, já estava com 16 anos, 2016 anos para 17. Aí eu peguei aquela revista e pensei assim, em 2002 eu já voto. Quem é essa pessoa? Comecei a ler. E aí eu li ali a história do Lula, achei uma história incrível, porque a história do Lula é uma história incrível, uma história muito bonita. E eu lembro que eu comentei com a mãe assim, mãe, vamos votar nesse presidente em 2002. E a mãe me olhou assim, vamos, mas a mãe não deu muita bola, só disse, vamos. E ali eu comecei a ler e me interessei pela política, comecei a estudar um pouco mais. E quando eu comecei a namorar com meu marido, ele sempre me dizia assim que ele tinha um sonho de ser senador. E ele sempre me falava que ele era da política, que ele era filiado a um partido político, porque ele tinha esse sonho de ser senador. E eu dizia, que legal, né? Que interessante, eu gosto de política. Um dia vamos conhecer esse partido que tu frequenta, né? E ele, vamos, um dia eu te levo lá, um dia eu te levo lá. E aí o melhor amigo dele, que é nosso padrinho de casamento e tudo, nessa época já era da política, que foi levado pelo meu marido. Só que esse amigo dele, ele seguiu na política, engajado na política, e meu marido estava afastado da política porque ele estava abrindo os negócios dele, estava abrindo uma empresa de informática. Minha filha, não bate aqui, senão vai derrubar. E aí, como ele estava abrindo esse negócio de informática, ele precisava de uma secretária, e minha tia me indicou para trabalhar com ele. E eu comecei a trabalhar com ele, nós começamos a namorar. E aí, quando eu conversava com ele, ele sempre me falava que ele gostava de política e que ele tinha esse sonho de ser senador. E aí, um dia, o amigo dele procurou ele e disse assim, eu preciso que tu me arranje uns filiados para o partido, porque tem eleições internas e precisa de filiados. E aí, como nós tínhamos empresa, e estavam algumas pessoas do meu relacionamento trabalhando conosco na empresa, meu marido disse, tu te filia ao partido para ajudar meu amigo? E eu, me filiei no partido deles, né? E as minhas primas e meus tios que estavam ali, alguns amigos meus se filiaram também. E aí, se filiamos. Nisso, nós casamos. E aí a nossa empresa começou a ir mal e nós quebramos a nossa empresa de informática.
até em razão do 11 de setembro, que o dólar foi lá em cima, foi tudo muito complicado, principalmente para o ramo turístico e para o ramo de informática, que era o ramo dele. Então, a gente acabou quebrando a empresa, nós éramos recém-casados, já estávamos com uma dívida bem grande e estávamos numa situação bem complicada. E aí, o amigo dele, que era da política, disse assim... Aí ele disse assim... Aí, como ele tinha conseguido um cargo no governo, estava trabalhando, não sei o que, junto com a Ieda, lá que era deputada, e não sei o que, e ele tinha um relacionamento bom com os políticos, ele disse assim, por que tu não vai começar a frequentar de novo o teu partido e não tenta algum emprego para ti? Porque ele estava desempregado, nós estávamos precisando. Ele disse, vai, começa aí, né? E outra coisa, se tu quer ser senador um dia, tu tem que te envolver com a política, não adianta só sonhar e não estar lá, né? E aí ele começou a frequentar, e aí eu comecei a ir com ele. Mas no começo eu ficava bem quieta e tinha as reuniões da juventude, eu era bem jovem, eu tinha 19 anos naquela época, 18 para 19, recém-casada, muito tímida, eu era muito tímida, eu falava muito pouco. Não parece. Aí... Não consigo ver isso, Fê, não consigo imaginar isso. Eu era muito tímida, Tati. E eu ficava lá quietinha, só escutando eles falar, né? E buscando conhecimento também. Tudo que eles falavam, eu pesquisava, eu ia atrás. E ficava assim. E aí o meu marido uma vez me disse assim, ó. Eu disse assim, olha só, eu vejo que a maioria desses jovens aqui, eles fazem parte de algum governo, eles estão envolvidos com algum político, eles estão em movimento dentro da política. E tu só vai e fala e discursa, mas não está envolvido com nada. Diz, porque eu faço política... Não é por dinheiro, não é? Eu disse, eu vou te dizer uma coisa, então. A política, fazer política sem estar na política, não é fazer política. Né? Isso eu tinha 19 anos. Um cargo CC não é para encher os bolsos, até porque não paga muito. Mas é para te fazer a diferença para aqueles que precisam. Então, se tu sonha em ser senador, tu tem que conhecer a administração pública. Tu tem que saber como entende, como funciona o executivo, como funciona o legislativo, né? O que o executivo faz, até onde ele vai, o que o legislativo faz, até onde ele vai, o que é a atribuição do executivo, o que é a atribuição do legislativo. E para isso, para te conhecer isso, tu tem que estar lá dentro. E se te oferecerem um CC, tu tem que ir, porque tu tem que conhecer esses espaços, tu tem que se apropriar desses espaços. Tu tem que entender como funciona o mecanismo político. E ele veio assim, sabe que tu tem razão nesse sentido. E aí começamos a conversar nisso, entrou 2004, aí teve eleição para vereador, e aí dentro do partido começou um movimento para as pessoas concorrerem, porque sempre tem, né, dentro do partido sempre tem movimento chamando pessoas para concorrerem, para completar a legenda e tudo. E aí eu disse assim, essa é uma boa oportunidade para te concorrer, eu falei para ele, né. Ele disse, mas eu não quero ser vereadora, eu quero ser senadora. Eu disse, mas tu não vai chegar direto sendo senadora. Né? Concorre a vereador para a gente ter uma experiência política, para a gente entender como funciona, né? Claro. Pra ter uma vivência partidária. Aí ele veio assim, aí ele fez toda uma plataforma política, ele, né, escreveu os discursos, ele se preparou, ele estruturou tudo e desenhou tudo, que meu marido é muito metódico nessa questão, né? E fez tudo, e eu bem feliz acompanhando ele, né? E aí chegou na hora de apresentar a candidatura, de apresentar os documentos, apareceu que ele não estava afiliado no partido e que ele precisava se filiar. E aí ele assim, não, mas eu já sou há tantos anos filiado, não tem como não ser. Só que como o pai dele era pastor na cidade de Taquari, ele tinha transferido o título de eleitor dele para lá e junto a filiação dele foi para lá. Quando ele trouxe de volta para Porto Alegre, não veio a filiação junto, só veio o título de eleitor, não veio os dados do partido dizendo que ele era afiliado. E aí ele não pôde concorrer. E aí ele ficou tão triste, ele ficou assim, ele ficou arrasado mesmo. Ele ficou assim, super... Porque ele já tinha feito, já estava iniciando, as candidaturas já estavam na rua, já estavam gravando os programas de TV, já tinha uma semana e ele tentou recorrer na Justiça Eleitoral. Foi para a segunda semana de campanha, naquela época eram 3 meses de campanha. E entrou na segunda semana de campanha, entrou na terceira semana de campanha, e aí o Tribunal Eleitoral negou, indeferiu a candidatura dele.
E aí nisso ele pegou um gripão, ficou de cama, e o amigo dele veio chamar, vamos numa reunião do partido, e ele disse assim, eu não vou, tô doente. Assim, quem sabe eu vou e vejo se não tem mais como recorrer mesmo. Aí eu fui com o amigo dele, nós estávamos lá, conversei no início e disse, não tem mais jeito, não tem como recorrer. Aí eu sentei e fiquei prestando atenção quando, de repente, o presidente do partido falou assim, mulheres, ainda tem chance de vocês concorrerem, a gente precisa completar 2 nomes. Por favor, coloquem o nome à disposição. A participação da mulher da política é muito importante. Vocês precisam estar juntos. Levantem-se. Fez uma convocação, assim. Sim. E aquilo eu disse assim, mulher. Aí o amigo estava junto ali, eu disse assim, eu olhei para ele, mulher, pode concorrer? Pode, deve concorrer. Eu disse, então, eu posso concorrer? Ele falou assim, pode concorrer. E eu assim, então eu vou concorrer. Que legal. Eu ia concorrer, assim, tipo, vou concorrer. Sopetão. Aí eu cheguei em casa e disse, já sei, tu já tinha estruturado a tua campanha, eu vou concorrer. E aí meu marido me olhou bem sério e disse assim, tu tem noção do que é concorrer? E eu não tinha noção, Tati. Eu pensei na minha cabeça, eu era recém-casada, eu queria agradar meu marido, eu queria, tipo, ver ele feliz. Eu disse, bom, não, eu não tenho noção, mas nem tu tem. Nós vamos aprender, né? É uma maneira de a gente conhecer e aprender o sistema, como funciona. Eu quero me inteirar, eu quero estar dentro. Eu gostei de estar no meio político, achei interessante. Até agora, tudo que eu vi, ouvi, achei muito bacana. Eu quero aprender mais sobre isso, e é uma maneira de aprender. Daí, aí ele disse assim, então tá. E aí eu liguei para a secretária do partido e disse que eu ia concorrer. E ela, mas quem é tu? Você é da juventude, eu sou nova no partido. Mas tu já tem 1 ano de filiação? Assim, sim, eu já tenho 1 ano de filiação. Aí ela disse, então, tu pode concorrer atrás tais documentos. Juntei os documentos, levei lá. Daí já me marcaram para mim fazer o vídeo para aparecer na TV, para aparecer no rádio. Eu entreguei a documentação no outro dia, já fui lá, gravei vídeo, gravei rádio. Ficaram 1 hora comigo para gravar, porque eu era muito tímida, então foi bem difícil gravar. E eu sei que a maioria da minha família ficou sabendo através da TV quando eu apareci lá, dizendo que eu era Que legal! Levou um susto, assim, né? Porque foi tudo muito rápido, não deu tempo de avisar todos os parentes, e quando vê todo mundo, como assim a Fernanda é candidata? E que legal! Eu não tinha dinheiro para nada, porque nós tínhamos quebrado a empresa. Não tinha material, não tinha nada. E o partido disse assim, eu vou te dar 5.000 santinhos para te fazer propaganda. Eu, tá, né? E aí eu lembro que meu marido fez o texto, desenhou tudo, mandou para... Eu escrevi o texto junto com ele, eu lembro até hoje qual foi o tema da minha campanha. Foi gente em primeiro lugar, foi o primeiro tema de campanha, a primeira campanha eu trabalhei com esse tema, gente em primeiro lugar. Né? E aí eu mandei para eles lá o material, e aí quando veio o meu material, veio um impresso errado. Veio um impresso branco no branco atrás. Então não dava para ler nada, só tinha minha foto na frente e atrás não dava para ler nada. E aí eu lembro como hoje, Tati, eu cheguei para o presidente do partido e disse assim, olha só, meu material veio errado, tem como refazer? E ele olhou para mim e falou bem assim, com esse teu rostinho bonitinho, fez bem assim, com esse teu rostinho bonitinho, tu faz uns 100 votinhos, nem precisa nada escrito. Meu E eu fiquei num vermelhão, fiquei sem jeito. Nisso, estava do lado dele o deputado Redecker, que faleceu naquele acidente de avião. E aí o Redecker olhou assim para o presidente do partido e disse assim, não, ela é candidata, ela merece um material como todos. Manda fazer mais para ela. Aí ele veio assim, tá, vou mandar fazer então mais material para ti. Falou assim. E aí nisso ele virou para mim, tirou um cartão do bolso e disse, me procura que eu te dou mais material. Aí eu disse, tá, muito obrigada. Aí o meu marido entrou em contato, ele mandou fazer mais material para mim. Depois o Marquesan também entrou em contato, mandou fazer mais material para mim, né? Então, esses foram quem me ajudaram, assim. E eu lembro que naquela campanha eu gastei esse material que eles me deram e um saco de vale-transporte. Um saco de vale-transporte. E 50 reais, que foi de um banner que eu mandei fazer. Aí, então, meu marido andava com aquele banner segurando. E eu ia nos ônibus. E eu, Tati, eu fui uma pessoa envergonhada para falar. E meu marido dizia, vai, me empurrar. Como é que eu vou chegar na pessoa, né? E pedir para
Mas Bah. foi, aí naquela época, eu lembro assim, ó, que naquela época a política tudo era permitido. Brinde, a política era tudo permitido. Então, as pessoas davam rancho, brinde. Hoje em dia dão, mas tudo por baixo dos panos, né? Não é tão escancarado quanto naquela época, em 2004. E eu lembro que tinha gente, candidatos, dando kit de batom para mulherada, espelhinho, pedindo voto assim, adoidado. E eu só daquele jeito ali pedindo, né? E toda tímida ainda. E aí depois que... E aí tinha um rapaz que meu amigão, hoje é o vereador Moisés Barbosa, ele estava com toda a juventude, ele já era muito antigo no partido, era conhecido da juventude, já tinha sido presidente da juventude, concorreu no mesmo ano que eu, e ele estava com a juventude apoiando ele. E aí eu lembro que quando abriu as urnas, eu fiz 1.298 e ele fez 1.313, se eu não me engano. Ele fez 15 votos a mais que eu. E aí todo mundo assim, nossa, essa menina fez tudo isso de voto. Como? Quem ela é? E aí as pessoas começaram a me procurar. E eu, sem experiência, muito nova, teve muita gente que me procurou por oportunismo, muitos deputados, enfim, pessoas que queriam estar comigo por causa da votação que eu fiz, mas que eu sei que assim, ó, Tati, resumindo, no começo da minha trajetória dentro do meu partido eu sofri muito, porque eu não conhecia as pessoas, eu não sabia como funcionava, eu era muito inocente, o meu marido também, e daí nós éramos enrolados, passados para trás, prometiam coisas para nós e não faziam, e foi bem difícil, assim, né? Foi bem difícil. E aí eu lembro que naquele ano o Fogaça ganhou a campanha, eu trabalhei no governo Fogaça. Depois eu trabalhei no governo Ieda com políticas para mulher. Foi aí que eu comecei a me envolver. Foi aí que eu comecei a entender como funciona a política. Que ela existe o executivo, que é ali, né? O prefeito e os seus secretários. Eles é que fazem a vida da cidade, a vida do estado acontecer. É a partir do executivo que as coisas acontecem. Né, que o legislativo ele cria as leis e quem executa é o executivo, né? Então eu comecei a entender o mecanismo político. Ah, então o que eu quero ser? O que eu quero da política, né? Aí eu comecei a pensar, por que Deus me colocou? Por que aconteceu essa situação toda? Tati, eu nunca fui eleita de fato. Eu assumi 3 dias como vereadora graças a esse meu amigo Moisés Barbosa, que foi vereador e me oportunizou, porque eu era suplente, ele me oportunizou a assumir, né? Quer dizer, a Fernandinha está desde o começo, conheço a Fernandinha há anos, e eu vou dar essa chance para que ela possa dizer que um dia foi vereadora de Porto Alegre, e ele realmente fez todo o movimento na Câmara de Vereadores em 2019, e eu pude assumir, coloquei os meus projetos lá, então tem projetos com meu nome lá, e ele me deu essa oportunidade de assumir, e hoje eu posso dizer que eu já fui, sim, vereadora de Porto Alegre. E assim, ó, eu não sei o que Deus tem. Assim, eu não sei quais são os planos de Deus, né? Mas as coisas acontecem. Eu acho engraçado que assim, ó, eu não sei mesmo, Tati, mas Deus, as coisas vão acontecendo e eu concorro que nem agora 2016, tá? Eu vou te dar alguns exemplos. Assim, como eu te falei, dentro do partido, eu sempre fui muito passada para trás, as pessoas me prometiam coisas e não cumpriam. Eu tive um trabalho social aqui junto à igreja, aqui na Restinga, junto à igreja Batista Nova Vida, que foi com dependentes químicos. Então, eu tinha pessoas que tinham políticos que vinham me procurar em função disso, e eu era muito inocente. E quando eu precisava de alguns deles, eles chegavam e diziam assim, na política tem muito isso. De bater Não, eu vou te ajudar, pode me procurar, meu gabinete está aberto para ti. E aí tu chega lá no gabinete da pessoa, do fulaninho, eles nem te recebem, um assessor que recebe, e aí te enrolam, e aí não falam, e aí dizem que vão fazer, mas não fazem. E uma coisa que eu gosto dentro da política é daquele político que te olha assim, isso eu vou fazer, isso eu tô contigo, eu vou te apostar. Ou se não quer, diz não. Eu acho engraçado que para político, como é difícil para eles dizerem não. É difícil tu ver um político, se tu vai pedir uma coisa político, ele não vai olhar para ti e dizer não. Dificilmente um político vai olhar para ti e dizer não. Poucos políticos olham e dizem não.
Eles dizem, claro, vamos ver, pega meu telefone, liga para o meu assessor. E aí isso ilude a pessoa, isso ilude as pessoas, entende? E é essa parte da política que eu não gosto. Só que é por pouco tempo e gera algo muito ruim, né? Porque hoje os políticos que a gente escuta ou não, a gente admira, a gente respeita, porque a gente sabe que aquele a gente pode confiar. Então, realmente falta... É bom a gente ficar de olhos abertos e pegar esses detalhes aí, principalmente quem não está acostumado com política, porque isso faz toda a diferença, né, Fernanda? Verdade, olha com certeza. Quer saber quem é um político bom? É aquele que te diz não. Esse político que quando tu vai lá pedir as coisas para ele, não, isso eu não vou fazer, esse é bom, porque ele está sendo sincero, né? Muito bom. Isso eu aprendi a duras penas, tá? Eu vou dizer assim, dentro do partido, muitas pessoas disseram, não, eu vou fazer, vamos lá, e não faziam. E até que eu tive uma situação em 2008, eu estava no governo Ieda, e em 2006 eu concorri a deputada federal, fiz uma votação muito boa também, fiz quase 6 mil votos, sozinha também, sem apoio de ninguém, porque assim, ó, as pessoas costumam dizer que mulher não vota em mulher. Ah, mulher não vota em mulher. Ah, mulher tu não te elege porque mulher não vota em mulher. Não, isso é mentira, tá? É mentira, não é que mulher não vota em mulher. Se mulher não votasse em mulher, não teria mulheres na política hoje. O que acontece é que a mulher não tem oportunidade. Ela não recebe o recurso que o homem recebe, ela não recebe o destaque que o homem recebe, por exemplo. Tem os programas de TV, o programa eleitoral. Né? Pode ver quantas mulheres aparecem, poucas, e quando aparece é rápido, porque o horário maior é para os homens, porque o recurso que vem maior é para os homens, né? Aí as pessoas acham que mulher não vota em mulher, mas eu, por exemplo, como que eu vou divulgar o meu nome e o meu trabalho se eu não tiver oportunidade de fazer isso, se eu não tiver condições de fazer isso? E hoje, Tati, uma campanha para vereador não sai menos de 200 milhões. De 200 mil, aliás. De 200 mil. Não sai menos de 200 mil uma campanha. Tem gente que consegue se eleger com menos que isso? Tem. Mas são raros. O cara tem que ter um trabalho social muito grande por trás para se eleger. Temos exceções, é lógico. Mas hoje uma campanha política para vereador custa em torno disso. Ou ele tem que ser um famoso, né? Porque a gente vê aí de artistas, de pessoas não digo nem artista, às vezes até um famoso que surgiu do nada, né? Nem sabe se lá o que a pessoa fez, né? Que talento tem, mas ficou famoso e o pessoal vota. Sim. Então, assim, tem as exceções que conseguem se eleger sem recurso, mas a regra é 200 mil para se eleger. Então, que mulher hoje tem esse recurso, e esse recurso vem a maioria do fundo partidário. Hoje nós temos a cota para as mulheres do fundo partidário, mas mesmo assim, por exemplo, a cota, todo mundo diz, Fernanda, concorre o ano que vem, porque vai vir dinheiro da mulher. 5 mil. Quem é que faz campanha com 5 mil? Ninguém faz campanha com 5 mil. Eles estão lá entre o começo de uma campanha. E essa é a cota, 5 mil. Né? Para quem... Aí tu vai pegar as prestações de conta dos candidatos homens, vai aparecer lá 300, 400 mil. Aí pega a minha, não, mas a tua lá tá 100 e poucos mil, Fernanda. Sim, porque eles colocam o valor do programa de TV, que eles custeiam, mas colocam na nossa conta. Né? Então, assim, realmente recurso em dinheiro para te contratar, para te fazer material, foi 5 mil. Né? Então, assim, então não é que mulher não vota em mulher. Tem que desmistificar isso. Mulher vota em mulher, sim. Se essa mulher tiver a oportunidade de mostrar que ela é candidata. Né? E assim, como eu falei, a relação do espaço de poder não é o espaço da mulher estar na política. Não é. Nós estamos conquistando esse espaço ainda. E muitas mulheres têm medo, né? Têm receio, não querem estar na política, até pelo desconhecido, né? Por ser um campo mais de homem, é um campo agressivo, né? Então, assim, a política não é para qualquer mulher, é para aquela que se dispõe. E eu gosto muito do exemplo da Débora da Bíblia, né? Que foi juíza, foi profetisa e foi para a guerra. Se nós olharmos na Bíblia toda, ela foi a única juíza, né? Ela foi a única política do tempo dela. E era uma mulher de pulso firme. Ela foi considerada mãe de Israel. O que é uma mãe hoje? É aquela que comanda a casa, é aquela que bota em ordem as coisas, é aquela que diz para o filho não, é aquela que educa o filho porque o homem tem que trabalhar.
né? Então, assim, ó, essas mulheres, elas precisam entender que o espaço político também é delas. Elas precisam estar lá dentro. Senão as pessoas falam muito, mas a Lei Maria da Penha é uma lei ruim. Mas foi graças a uma mulher que a lei saiu, foi graças às mulheres que a lei saiu, e é uma lei importantíssima. Antes nem existia. Estão reclamando hoje que é ruim, querem mudar, fazer votação para isso, para aquilo, só que antes ela nem existia. É verdade. E te digo mais, ela só existe porque o Brasil foi condenado a criar ela pela Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil a criar uma lei que defendesse a mulher. Porque a Maria da Penha, que leva o nome, ela registrou uma ocorrência na corte. E aí o Brasil perdeu. E aí o Brasil foi obrigado a criar uma lei que protegesse as mulheres. É uma lei extremamente... Apesar de ter muitas pessoas da política que negam essa lei, que dizem que essa lei é preconceituosa ou que não valoriza a mulher, eu trabalhei na frente, na linha de frente em atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. E eu sei o quanto essa lei é importante. E como a gente conversou pelo telefone, Tati, pasme, dos atendimentos que a gente fazia em Porto Alegre para mulheres vítimas de violência doméstica, mais de 50%, em torno de 70%, quando preenchiam uma ficha lá, as mulheres se diziam evangélicas, ela ou o esposo. E aí eu me perguntei muito, o que nós, igreja, estamos fazendo para defender as nossas mulheres? Que tipo de relação familiar está se construindo dentro das igrejas? Aí eu não era psicóloga, eu era a coordenadora do centro. Mas os relatos, e nós conversávamos com a equipe, e elas traziam assim, o grande problema dessas mulheres que se dizem religiosas, evangélicas, é que elas dizem que o pastor diz que ela tem que ser submissa, então ela tem que aguentar apanhar do marido. E aí a pessoa leva aquilo para a vida achando que é aquilo, quando a palavra diz que sim, a mulher tem que ser submissa. E eu concordo. Eu concordo que a submissão ela tem que respeitar o marido como cabeça do lar. Mas o mais difícil não é a mulher ser submissa. O mais difícil é a parte do marido, Tati, que diz o seguinte, que a palavra diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja a ponto de dar a própria vida. Amar a sua mulher é bater nela? Nunca. Né? Nunca. A Bíblia não manda a mulher amar o marido, ela manda o homem amar a esposa. Sim, uma mulher amada, ela vai se sujeitar, com certeza, porque ela faz amor. Só que a questão da submissão, a gente entende que é a questão de tu estar junto na mesma missão, sendo que cada um exerce um papel diferente na missão, mas a missão é a mesma para os dois. Só que muitas vezes isso não fica muito claro, e as pessoas vão usando, né, nesse sentido mesmo. Não, tu tem que dizer bem, baixar a cabeça para tudo que o homem fala, porque ele é o cabeça. Ok, a palavra final pode ser dele, deve ser por ele realmente ter, né, características que a gente entende que ele suporta e ele orienta, e nós, né, é como se fosse a razão e a emoção, e os dois se equilibram e são um só, né, porque o casal quando casa deixam de ser deixam de ser dois para se tornar um. Então, a mesma missão, só que existe essa situação mesmo que fica muito mal resolvida, muito mal vista. E quando tu me falou, Fernanda, eu realmente confesso que eu fiquei muito preocupada, porque por mais que a gente saiba, né, que as famílias passam por situações difíceis, mas quando a gente busca um aconselhamento pastoral, quando a gente busca, né, estar dentro do corpo e ter pessoas auxiliando o casal e faz curso, né, de casados para sempre, e a gente vê assim o devocional, isso não pode ser algo religioso e um ritual. Isso tem que ser algo, como tu disse, que onde realmente o amor reina, onde o marido ama. E a mulher exerce o papel com autoridade, né? Eu tenho uma amiga que a gente fala muito sobre a mulher virtuosa, né? A mulher de Provérbios 31. Porque ela é muito criticada, principalmente pelas feministas. Só que, na verdade, não foi elas não leram, elas não conhecem a palavra. A mulher virtuosa é uma mulher forte,
É uma mulher forte. Fala, Fê. Ela dá ordem aos seus empregados. Ela é administradora, né? Ela é conhecedora ali do ambiente, ela domina, ela trabalha, né? Ela não é só no lar, trabalha fora, inclusive, dentro lá, mas fora, né? E dá ordem aos empregados. Então, realmente, exatamente, ela negocia, ela está ali, de certa forma, vivenciando a estrutura, inclusive, política também, quando a gente fala no cartão de ser cidadão. Eu ia trazer essa palavra porque ela faz negócios, ela tá ali vivenciando a política também. Então, eu tô ficando com pouca bateria já, mas então a gente vê que a mulher ela quando ela tá envolvida na política, seja qual for o espaço de poder, ela dá um toque diferente no ambiente. Ela trata as coisas diferente. Né? Ela traz uma doçura para o local, para o ambiente. Né? Ela traz uma paz para o ambiente. É diferente a mulher quando está num espaço de poder. E a teoria de poder é bem aquilo, né? Por muitos anos, o espaço de poder da mulher foi a casa, foi o lar, foi os filhos. Tanto é que ainda hoje, tu vê a mãe com o bebê, tá? A mãe tá ali, quando o pai pega o bebê, a mãe já fica assim, ai, cuidado. Ai, em seguida já pega o filho dos braços pai, a maioria das mães, porque aquele é o espaço de poder dela. E aí, assim, ó, o homem, ou quando o homem cozinha, tu pode ver que as mulheres ficam, nossa, ele cozinha. E tem algumas mulheres, inclusive, que correm os homens da cozinha, porque é o espaço de poder delas. É a mesma coisa. Para os homens, ainda hoje, é difícil aceitar uma mulher na política, porque é o espaço de poder deles. E a mesma coisa acontece hoje, por exemplo, a mulher. Isso já está mudando muito, mas para nós também, para nós, por causa de uma cultura que vem há muito tempo, tu olhar hoje uma mulher na frente de uma empresa, ou ali como presidente, ou como uma grande CEO ali, tu vai olhar, tu vai ficar olhando para ela e vai pensar assim, como que ela chegou ali? Entendeu? É uma das perguntas que mais se ouve, como ela chegou ali? E na política tem muito isso. Se a mulher está ocupando um cargo ou está num espaço de poder de mais relevância dentro da política, é muito criticada, Tati, muito criticada ainda hoje. Eu escuto de colegas que são vereadoras, de colegas que são deputadas, ela se elegeu, né, abrindo as pernas. Ela conseguiu aquele espaço. Como eu escuto isso? Como eu escuto isso de muita gente dentro da política? Ou assim, se tu tá dentro da prefeitura e tu é destacada, ou te reconhecem teu trabalho, e tu sobe de posição, tá dormindo com fulano, não sei o quê. Então, assim, eu acho até engraçado, porque dentro da política eles dizem que eu sou braba, porque eu tô sempre com a cara fechada, eu tô sempre séria, porque é fato, tu dá uma risada, ou tu mostra um pouco mais de felicidade, ou dá um oi, um bom dia mais acalorado. É má interpretação. Ou se não fala, as pessoas da volta pensam. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado como mulher na política também, entendeu? Cuidar a aparência do mal, né? Eu estava lendo outro dia sobre a Débora, como eu estava falando. Ela era juíza e ela não julgava em tendas. Ela julgava embaixo da palmeira, chamada Débora. Tu sabe por que ela julgava as causas embaixo da palmeira? Não. Então, numa tenda? Não. Já parou para pensar por que a Bíblia diz que ela julgava as causas do povo de Israel embaixo de uma palmeira, aberta ao céu, ao sol, à chuva, ao vento? Caiu a ficha. A mulher tinha que estar os olhos vista por todos para não ser mal interpretada. Olha aí. Meu Deus do céu. Exatamente. Porque ela tinha que ter um juízo de valor decente. E se ela se fechasse dentro de uma tenda para julgar os casos, ela iria falada. Então, para as mulheres, nós temos que cuidar todas essas situações, né? Todas essas situações. Com quem tu vai te reunir, com quem vai estar junto contigo. É a mesma coisa que acontece hoje na igreja, né? Se uma pastora vai ministrar, um homem não vai ministrar sozinha, né? Geralmente, pastora ministra mulheres e pastor ministra homens, né? Justamente por causa da aparência do mal.
E isso acontece muito na política. E gera esses desconfortos de a gente escutar que colegas chegaram a tal posição por causa disso, ou por causa daquilo, enfim. Né? Como se a mulher não tivesse mérito de estar lá, como se não tivesse conquistado aquele espaço com muita dificuldade, porque é um ambiente masculino. Né? Então, é tudo isso. É tudo isso que nós temos que enfrentar ainda dentro da política. E acredito que isso ainda vai mais longe até conseguirmos um espaço maior. Mas já tivemos muitos avanços. E como eu te falei, eu não sei o que Deus tem para mim dentro da política, né? Porque eu comecei dentro da política. Assim que terminou o governo Ieda, eu não concorri mais. Eu saí da política, eu estava com a minha gráfica, tocando a minha vida, até que eu frequentando aqui a igreja, até que o meu sogro teve câncer, ficou muito doente. Né? O meu sogro era pastor, nós ajudávamos aqui no trabalho, e aí nós tínhamos a nossa gráfica, as coisas começaram a ir mal na nossa gráfica, e aí em final de 2015 eu recebo uma ligação do meu amigo Marquesan, que é um amigão meu, e eu vou te dizer assim, Tati, as pessoas podem falar o que quiser desse homem, o que quiser do Marquesan. Ele é grosso, ele não sabe lidar com as pessoas, ele não mede as palavras. Mas sabe por que dizem isso, Tati? Porque ele diz não. Porque foi assim que eu aprendi que o político bom, ele diz não. Você entende? Foi com ele que eu aprendi que o político bom é aquele que te diz não. Porque assim, ó, eu conheço a maioria dos políticos eu conheço. E muitos deles já vieram me fazer propostas para estar junto e tudo. Não, eu vou te ajudar na sua campanha, eu vou te dar isso, E ninguém cumpria. Sabe? E depois que acabou a campanha em 2008, que eu concorri, e eu saí para concorrer, porque o partido praticamente me obrigou, porque naquela época eu estava no governo Ieda, e eu dependia financeiramente daquele salário que eu ganhava. Eu estava numa época difícil da minha vida. E eu tinha concorrido em 2006, feito quase 6 mil votos. E aí eu ganhei um cargo no governo Ieda. Eles disseram que iam botar meu marido para trabalhar também. Não botaram. Eu ganhava uma miséria no governo. E eu dependia daquele salário. Nós estávamos numa situação difícil. E aí me pediram para concorrer em 2008. A vereadora eu não quis. E aí disseram que se eu não concorresse, me exonerariam e eu ia ficar desempregada. E aí eu disse, tá, então eu concorro, mas coloquem o meu marido lá. E disseram que ia colocar e não colocaram. E eu tive que concorrer 3 meses sem ganhar 1 centavo e ainda levando uma campanha nas costas. E quando terminou aquela campanha em 2008, eu cheguei no governo Ieda e disse assim, tá, agora me coloque de volta, eu preciso pagar minhas contas. Eu concorri, eu fiz a minha parte. Eu dei meu nome à disposição para o partido mais uma vez. Ah, pois é, ó, pega aqui uma carta de indicação e vai lá em tal secretaria. Se o secretário que te entrevistar gostar e quiser, tu pode entrar de volta. Vai depender dele. Eu disse, mas eu nem conheço essa pessoa. E eu fiquei com aquilo muito arrasada. Mas eu fui porque eu precisava. Eu estava com minhas contas tudo atrasado. Quando eu estava saindo de lá, eu fiz a entrevista com a diretora na época, eu estava saindo de lá, o Marquesa estava subindo. E ele, Fernandinha, me cumprimentou, e aí, já voltou pro governo, e disse assim, acabei de sair de uma entrevista, mas me disseram que eu só ia voltar se a pessoa que me entrevistou gostasse de mim, aí eu poderia entrar. Aí disse, quem te entrevistou? Aí eu falei, foi a fulana. Ele disse assim, eu tenho uma reunião agora com ela, eu vou dizer que eu te conheço e vou te indicar. Eu, obrigada, deputado, na época ele era deputado. E assim, ó, eu tinha aí, dentro do partido, do meu partido existiam 2 alas, era Ieda e Marquesan. E eu sempre apoiei Ieda e nunca apoiei Marquesan. Então, ele não me devia nada, tá? Ele não precisava fazer aquilo por mim. E aí ele foi lá, falou com a mulher, e no outro dia a mulher me ligou e disse, o cargo é teu por causa do Marquesan. Porque ele disse que tu é uma pessoa que trabalha, que é honesta, que desenvolve um trabalho bom, então eu vou te dar esse voto de confiança, eu vou te chamar para trabalhar comigo. E ela me chamou para trabalhar com ela. E aí eu fiquei muito agradecida. E tem mais, ele fez isso, e depois de acho que algumas semanas, o meu marido, assim, Tati, eu estava sem luz em casa, porque estava tudo atrasado, tinham tirado meu relógio, eu estava sem comida, eu tinha ganhado um rancho dos meus irmãos,
Estava muito difícil a minha situação. E aí eu entrei no governo, no meio do governo eu ia receber só depois de 30 dias e tudo atrasado. E eu estava assim numa situação desesperadora. O Júnior começou a fazer um jejum. Começou a fazer um jejum de Senhor, tu vai abrir as portas. E o Júnior não conseguia emprego. Estava desempregado e não conseguia emprego de lugar nenhum. Senhor, tu vai abrir as portas. Eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família. Não posso deixar só nas costas da Fernanda. E ele começou a fazer um jejum. E aí, deixa que há uns meses atrás ainda, além do Marquesa fazer isso, há uns meses atrás, o Júnior tinha discutido com o Marquesa dentro do partido. Brigados os dois, quase foram a vias de fato. Porque eles dois têm um gênio muito forte. E aí, deixa que ele estava lá fazendo jejum quando o telefone dele toca. E era o Marquesan. E disse assim, a Fernandinha tá aí, Jorge. Posso falar com a Fernandinha, Júnior? Ele chamou o Júnior de Júnior também. Aí ela, não, a Fernandinha, quero te agradecer, porque a sua indicação deu certo, ela tá lá, mas que... Daí passou meu número para ele, ele me ligou. Quando ele me ligou, ele disse assim, Fernandinha, como é que tu tá aí? Que bom que tu conseguiu. O Júnior me falou que tu conseguiu entrar. Eu disse, não, deputado, eu quero te agradecer muito, porque a minha chefe me falou que o senhor que pediu para me colocar, não sei o quê. Quero lhe agradecer muito. Ele disse assim, olha, como é que tá a tua situação aí? Eu sei que tu não tá, fiquei sabendo que tu não tá bem financeiramente. Eu disse, tá bem difícil, bem complicado. Aí ele disse assim, eu quero, porque assim, como eu tinha concorrido em 2008, naquele ano, 2008, ele também concorreu a prefeito. Então, ele acompanhou a minha candidatura a vereadora, porque eu caminhei com ele em alguns lugares. Como ele era candidato a prefeito e a vereadora, eu caminhei com ele em alguns lugares. E aí ele disse assim, eu vi que estava bem difícil para vocês, não sei o que, eu quero te ajudar. Eu vou colocar o teu marido no meu gabinete. Manda ele lá que eu vou dar um emprego para ele. No último dia de jejum do Júnior, ele ligou, Tati. E aí ele disse assim, vai lá e manda o Jorge lá no meu gabinete que eu vou botar ele para te ajudar. Eu não sei por quanto tempo, mas para te ajudar eu vou botar. Aí eu desliguei o telefone e disse, Jorge, Júnior, Marquesa mandou tu no gabinete dele, ele vai te colocar. Daí o Júnior disse assim, meu Deus, ele vai me botar para ser estagiário, porque eu briguei com ele não gosta de mim. E ele ainda me falou, não adianta fazendo isso porque eu gosto muito de ti, mas o Jorge eu não gosto muito. Mas manda ele lá. Aí o Júnior disse assim, ele vai me botar de estagiário, ele vai tirar meu couro agora, porque ele é conhecido de exigir muito das pessoas, né, dos funcionários dele. Ele disse, ele vai me tirar meu couro agora. E ele vai me botar de estagiário com um valor bem baixo, mas eu tô precisando, eu vou, né? E ele foi lá, chegou lá, falou com a chefe de gabinete do Marquesa, e ela disse, não, aqui não tem cargo pra ti. Daí ele me ligou, Fernanda, ele mentiu, ele não tinha cargo, acho que ele queria me esculachar, né? Não pode ser. Aí eu liguei pra ele me atendeu na mesma hora, disse, não, desculpa, manda ele voltar lá que tem sim, eu vou ligar agora pra dizer que tem. Aí quando ele subiu de volta no gabinete, a chefe de gabinete disse, me desculpa, eu que me confundi, que tem sim, não sei o quê. Então traz tais documentos amanhã que a gente vai providenciar o cargo pra ti. Aí o Jorge, no outro dia, foi lá, levou os documentos. E aí ele curioso, o que será que eu vou fazer? Quanto será que eu vou ganhar? Aí ele perguntou para a chefe de gabinete, tu pode me dizer quanto eu vou ganhar? Aí ela botou no papel, assim, 4.000. Aí ele olhou assim, 5.000. Aí ele olhou assim, R$500, é isso? E ela, não, 5.000. Naquela época era muito dinheiro. E aí eu disse assim, aí ele disse, o quê? Aí ele ficou assim, abismado, atônito, assim, né? Um dos melhores cargos do gabinete dele, ele botou o Júnior. Então, assim, ele botou, o Júnior passou lá, acho que foi 8 meses no gabinete dele, e aí em seguida o Júnior entrou no governo do estado, daí começou a trabalhar no governo do estado e não precisou mais do cargo dele. E te digo assim, ele nunca, Tati, ele nunca depois me pediu favor de volta. Ele nunca chegou assim e disse assim, Fernanda, eu vou botar o Jorge lá, mas tu vai fazer isso pra mim. Como acontece na política, porque acontece, Tati. Acontece. Sim. Tá? Acontece de... Não, o chamado toma lá da cara. Troca de favores, né? Troca de favores. Nunca. Nem mesmo chegou pra mim e disse assim, já que eu botei lá, tu vota comigo lá dentro do partido? Nunca, nem isso. Nem isso. Mas, Tati, uma coisa que eu aprendi é ser grata. E honrar quem te honra. Então, assim, na outra eleição dele, quando foi para deputada federal, eu tirei minhas férias e trabalhei para ele. Ele disse, mas tu tem certeza que tu vai tirar as férias e trabalhar para mim? Eu vou, eu faço questão, eu quero.
eu quero. E ajudei ele, e aí ele se elegeu aqui. E aí, em seguida, ele pegou e virou deputado federal, que ele era estadual, quando o Júnior trabalhou com ele, né? Virou deputado federal, e eu abri meu negócio. E aí, então, eu não dependia mais da política, eu saí fora da política. E 2 anos depois que eu já tinha saído da política, me liga um assessor dele e diz assim, Fernanda, eu posso ir aí, o Marquesa pediu para mim te visitar. Posso ir? Onde é que tu tá? O que tu tá fazendo na vida? Eu disse, dei o meu endereço, ele foi na minha gráfica, ele disse assim, não, eu vim aqui ver como é que tu tá, porque o deputado é muito grato, porque tu ajudou ele naquela campanha e quer saber se tu quer um cargo, que ele quer te ajudar. Eu disse assim, não, eu tô bem, não precisa, eu não quero. Eu tenho minha gráfica, eu tô trabalhando, eu tô super bem. E tá, mas e assim, de tempo em tempo ele sempre me ligava para mim e pro Jorge, como é que vocês estão, não sei o quê. Então a gente nunca perdeu um contato, é um político que eu confio, um político que nunca me cobrou favores em troca de nada. E toda vez, assim, tem uma situação difícil também que eu precisava de advogado e eu não sabia para quem recorrer, eu não sabia o que fazer, para quem pedir ajuda. Daí eu fazia muito tempo que eu não falava com ele, eu tinha o celular dele, eu olhei assim, será que eu ligo? Será que o mesmo celular liguei? Ele prontamente me atendeu, resolveu, me ajudou, disponibilizou o gabinete dele para me ajudar. E então, assim, e nunca, Tati, nunca me pediu nada em troca. Em 2015, quando o meu sogro teve esse câncer, no final do ano ele me ligou, me chamou lá no gabinete, e aí me disse que em 2016 ele concorreria a prefeito e perguntou se eu queria voltar para a política. Eu toparia concorrer novamente, né, a vereadora, porque como ele estava montando, ele estava pensando em concorrer e precisava de nomes femininos, sempre, o partido político sempre está atrás de nome feminino. E ele disse, Fernanda, tu é uma pessoa que... Eu não quero qualquer mulher concorrendo, eu quero mulher que tenha história na política. Eu quero mulher que faça voto, mulher que não vá só preencher cota. Eu quero mulher que trabalhe, que tenha trabalho, que tenha voto, que não vá só para ser laranja. Eu quero que tu concorra e eu vou te disponibilizar meu gabinete, o que tu precisar, eu vou estar contigo. Mas eu queria muito que tu voltasse para a política. Aí eu disse assim, pois é, eu estou numa situação difícil, eu não sei. Ele assim, tá, mas qual é a situação? Aí eu disse, meu sogro está doente, minha gráfica está falindo, né? Eu estou tentando sobreviver como eu posso, eu não tenho nem como sair para concorrer, porque se eu concorrer, eu que produzo o meu salário, então se eu parar de trabalhar, eu não tenho como produzir meu salário. Né? Tinha uma crise no mercado financeiro e tudo, tava muitas lojas fechando, então não pediam material gráfico. E aí eu estava assim, olha, eu não tenho como parar de trabalhar para concorrer. E ele disse assim, se eu colocar o Jorge num cargo, concorre? Aí eu pensei, talvez. Falei para ele, eu não disse nem que sim, eu disse talvez, porque nós tínhamos a situação do meu sogro. Aí em 2016, fevereiro de 2016, meu sogro faleceu. O Jorge assumiu a igreja do meu sogro como pastor, né? Aí foi um período assim difícil, mas lá em maio, junho, eu já tinha fechado a minha gráfica, atendia só alguns clientes e nós estávamos fazendo comida para vender. Eu fazia comida e o meu marido entregava de bicicleta para a gente se sustentar. E tinha mais a minha sogra também que morava conosco, que era viúva, fazia pouco tempo, então ela me ajudava e ela cozinhava e o meu marido entregava de bicicleta para a gente se sustentar. Estava bem difícil a situação. E aí, em junho, eu recebo uma ligação do gabinete do Marquesan e dizendo assim, Fernanda, eu consegui um cargo para o Jorge no governo do estado, no gabinete do governador. Eu vou colocar ele lá. Manda ele lá. Agora lá que eles estão esperando ele para entrar no cargo. E nós numa situação bem difícil financeira. E aí, nisso, o Jorge chegou de uma das entregas de bicicleta e eu disse assim, larga a bicicleta aí, sobe, te arruma e vai pro gabinete do governador que tu vai começar a trabalhar lá. E ele, como assim? Esse Marquês acabou de ligar e tu vai trabalhar no gabinete do governador. E aí, depois de um tempo, o Marquesa convocou uma reunião com todos que ele queria junto dele e aí nos chamou. E aí ele disse assim, olha, eu quero concorrer a prefeito e eu só vou concorrer se esse grupo que eu convoquei aqui disser que estão comigo, senão eu não vou concorrer. E era bem no dia do aniversário do Jorge até, e ele disse, quero parabenizar aqui o Jorge, que deixou de comemorar, de estar com a família para estar aqui hoje me escutando. E aí tá. E aí nós todos lá que estávamos lá naquela sala concordamos com a candidatura dele, brigamos pela candidatura dele a prefeito.
E aí ele chegou para mim e disse assim, Fernandinha, eu sei que eu pedi para te concorrer e disse para ti que o Jorge, que botei o Jorge no governo para te concorrer, mas eu quero te dizer que não é obrigado, não é sine qua non, não é sine qua non, né? Tu não precisa concorrer se tu não quiser e o Jorge não vai sair do cargo. Tá? Eu quero te dizer que tu não precisa concorrer se tu não quiser. E eu disse assim, não, mas eu já me organizei agora, desde que ele entrou, eu já me organizei para concorrer. Então, sim, eu vou honrar meu compromisso e eu vou concorrer. Eu vou te ajudar, vou concorrer. Então, tá, mas eu quero te deixar claro que não precisa e ele não vai sair do cargo. Eu não vou tirar o cargo dele se tu não quiser concorrer. Tu tem toda a liberdade para escolher, porque tu tem uma história dentro do partido e eu respeito a tua história. E aí eu disse, não, mas eu vou contigo, eu vou estar contigo nas ruas. E aí nós fizemos campanha, ele se elegeu, e aí nós trabalhamos os 4 anos no governo Marquesan. Né? Então, assim, eu acho engraçado que todas as vezes assim que nós estávamos numa situação difícil, Deus sempre usou a vida dele para nos socorrer. E aí eu lembro que eu disse para ele no início do governo dele, Deus tem algo para ti muito grande. Eu disse para ele, eu não sei o que Deus tem contigo, Marquesan, mas algo Deus tem para ti. Não sei. Eu sei que tem cristãos, né, vários, não um ou dois, mas tem uma turma ali ao redor dele, né, trabalhando ali junto, a gente conhece inclusive alguns, e a gente sempre fica feliz em saber que quando um político ele abre portas e recebe, porque tá, tem a questão de politicagem, né, a gente sabe, tem muitas vezes o político ele recebe de todas as religiões, recebe de tudo que é lado, né, de todas as, enfim, todo mundo, porque ele quer agradar a todos, né? Mas a gente sabe também quando aqui ele baixa a cabeça e ora junto e permite, né, que Deus realmente possa estar ali governando junto, como tem prefeitos que, inclusive, né, entregam a chave da cidade, e isso realmente faz a diferença, né? E a gente se alegra com isso. Fê, infelizmente o nosso horário de Instagram está fechando. Eu vou te pedir, Fê, para te deixar uma mensagem, tá? Algo assim que Deus colocar no teu coração, e te agradecer muito por ter contado a tua trajetória. Eu sei que tem mais histórias, a gente nem chegamos ainda agora 2021, né? Mas eu creio, né, que tem história ainda para ti na política, acredito, porque tem essa questão de representatividade. Eu creio que Deus coloca os seus ali, e vocês são de Deus, vocês têm o coração voltado para o Senhor, e se for para si, Ele vai honrar, e vai acontecer da maneira que vocês vão perder o controle, nem vão imaginar. Vai ser os sonhos de Deus vão além do que a gente pode sonhar e imaginar. Amém. Então, por favor, Fê, deixa aí uma mensagem para quem está te ouvindo, porque a live vai ficar gravada, e bora lá, tua voz. Tati, antigamente eu me preocupava muito, assim, tinha muita ânsia de me eleger, de estar lá. Hoje eu entendi que eu não preciso ter um mandato para fazer política. Eu não preciso ser vereadora ou ser deputada. Eu preciso apenas estar lá e fazer a diferença. Eu preciso ser luz lá dentro. No cargo que eu tiver, na posição que eu tiver, hoje eu estou no governo Mello, ainda estou, né? Continuei, o partido honrou meu nome, graças a Deus, e eu continuei lá dentro. E estou lá trabalhando hoje numa das secretarias que é chave no governo, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Trabalha bem com o público que eu gosto, que eu amo de trabalhar, que é a questão social. E eu entendi que eu não preciso me eleger e ter um cargo para fazer a diferença dentro da política. Hoje eu estou tranquila com essa questão, né? Meu coração hoje ele é tranquilo dentro da política. Eu sei que eu posso fazer diferença de várias maneiras dentro da política, até mesmo falando da palavra do Senhor para muitos políticos lá dentro, né? E a convocação que eu faço não só para as mulheres, mas principalmente para elas, para que estejam dentro desses espaços de poder, não só em oração, que é muito importante, sim, a gente está orando pela nossa nação, para que Deus conduza da melhor forma possível o ano que vem, porque vai ser um ano de eleição presidencial, e a gente precisa entender que um presidente ele tem muito poder na mão,
e que Deus possa estar direcionando o nosso país, né? Que o próximo presidente que venha assumir tenha um coração voltado para Deus e que ajude o Brasil a superar toda essa crise que a gente está enfrentando do coronavírus. Muitas pessoas perderam familiares, perderam amigos e vão perder ainda, porque o coronavírus não vai acabar do dia para a noite, né? Ele não é porque está todo mundo vacinado que ele vai deixar de existir. A vacina, ela ajuda, mas não elimina, né? Então, a gente tem que ficar bem atentos e continuar se protegendo os nossos. Eu quase perdi a minha mãe, né? O meu marido teve bem ruim, eu tive bem ruim. E só quem já pegou o Covid sabe o quanto essa doença é prejudicial, né? O quanto ela afeta o emocional, ela afeta o sistema nervoso da pessoa. Então, assim, ó, que a gente continue em oração e que a gente peça para que Deus guie o nosso país, que guie o nosso presidente, o Bolsonaro, que Deus esteja com ele e esteja com o próximo presidente que assumir, porque a gente precisa da mão de Deus sobre a nossa nação. A gente precisa que Deus esteja à frente desse barco chamado Brasil. Amém, amém e amém. Obrigada, Fê. Obrigada mesmo, tá? Deus esteja contigo, esteja com todos aí, com toda a família. Beijo no maridão, beijo na Super Noemi. Eu vi que ela passou rapidinho ali. Manda um beijão pra ela, tá? Um beijão mesmo. Ai, será que ela pode? Olha aí, gente. Vamos conhecer essa mulher inspiração. Imagina se ela não ia estar trabalhando, né? Imagina se não ia estar trabalhando. Maravilhosa. Inspiração não só do Fê, dos teus filhos, mas de muito. Nós também te amamos, viu? Ó, muito, muito feliz. Muito a gente orou pela tua vida, tá? O pessoal em reunião aqui no Eis-me Aqui, intercedendo por ti, porque não era a hora. Tem muito para fazer aqui, minha amiga, tá? Obrigada, Deus te abençoe muito, sempre. Ó, e pensa aí, ia ser uma live legal, hein? Ia gostar muito de te entrevistar. Tá? Ficou o convite aí aberto para todo mundo vir e pensando assim, isso, a gente quer saber mais dela. Beijo, amo vocês. Fiquem com Deus, tá, família linda? Beijo, 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 beijo. Tchau. Ô, Fê, rapidinho, vamos fazer propaganda. O que vocês estão fazendo aí? Dá o endereço, conta, o pessoal precisa conhecer, gente. Sério, gente. É o melhor X que... O Felipe tem falado. A Bel tem falado. Quem tá aí pertinho tem que ligar e pedir. Vamos lá, termina. Vai que alguém tá com fome e terminou de assistir a live? Já fala, por favor. Ó, querem nos contatar, pode nos achar pelo iFood, que é o Leve Food, é o nome da loja aqui. L-E-V Food, né? Leve Food. Ou pode ser pelo WhatsApp, pelo 5121 65 0218. 2165 0218 é o nosso WhatsApp. Né? Então tá. A mãe e o meu marido que estão na frente desse negócio. Orem por nós, por esse negócio, que esse negócio prospere. Que ela e o meu marido estão na frente. Ah, com certeza é bom, porque tudo que a mãe me põe a mão na cozinha, pelo amor de Deus, uma pessoa que consegue cozinhar para batalhão, para muita gente, e a comida ficar boa, temperada, gostosinha, imagina fazer um lanche, gente, pelo amor de Deus, com certeza é bom, tá? E se Deus quiser, em breve, até o que bairro vocês atendem? Até que bairro tá indo? Até mais ou menos o início da Vila Nova. Até o início da Vila Nova, mais ou menos. Tá. A filial tem que vir rápido pra cá, gente. Tem que abrir uma perto do centro. A intenção então tá bom. A gente abrir uma filial, mais pra lá. Ó, quando abrir filial, já nos dá aqui em primeira mão pra gente divulgar, tá? E pra gente também tá consumindo, tá bom? Obrigada, Fê. Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até.